estamos comendo carne. E estamos nos alimentando, vivendo da morte. É contraditório isso, tá? Mas é uma verdade. Então, sendo um pouquinho mais pesado com as palavras, mas são só palavras que nos acordam muitas vezes. Quando a gente come carne, a gente está comendo o corpo de um animal. Então a gente está comendo um cadáver. Tá? Bom, a gente está aqui para evoluir, então temos oportunidades imediatas dessa evolução. Isso parte da gente. A gente sabendo de tudo isso, do mal que é a carne, porque a carne é um elemento indigesto ao nosso organismo, tá? Por mais que tenha todos esses compostos que a gente teoricamente classifique como benéficos ao nosso corpo, ele mais faz mal do que bem. E aí então as pessoas falam, mas existem animais que comem carne, que não vivem sem carne. Então, por que você está falando que a carne é ruim? Eu já vou dizendo que o nosso organismo não é de um animal carnívoro. Nós estaríamos sendo comparados, dentro da taxonomia, seríamos animais ou frugívoros ou herbívoros. Embora a inteligência corporal seja tão forte que a gente pode até se classificar um animal onívoro, sendo que não temos órgãos desenvolvidos para dar conta da carne. Mas o nosso corpo ele luta tanto pela sobrevivência que ele dá um jeito para se manter vivo. Desde o momento que o animal morreu, existem agentes que fazem com que ele apodreça, que ele se desfaça na natureza. Só que quando esse elemento entra em contato com uma temperatura mais elevada, é acelerado esse processo de decomposição, de putrefação. E quando a gente entra em contato com essa massa, com esse bolo alimentar que está liberando toxina, o corpo está absorvendo também essas toxinas todas. O corpo absorve essas toxinas. Já os animais carnívoros, eles tiram tudo que eles necessitam e, por um caminho, uma via mais rápida, eles eliminam logo. Ao contrário dos carnívoros, a gente fica com um processo que é mais que o dobro do tempo de um animal carnívoro, além de ser indigesta e o tempo ser reduzido ainda mais por não ter essa fluidez como tem os alimentos ricos em fibra. O que tange no que eu estou querendo dizer aqui é que a gente de novo perde aquela energia para observar, para estar no presente e para ser feliz o tempo todo. Fechamos a carta, ok? Então, eu me torno lacto-vegetariano. E o ser humano tem uma coisinha muito especial, que é quando ele dá um passinho no que ele acredita ser uma evolução, ele se queda já como chegado na iluminação. E se acomoda ali. Ele sempre se compara com quem ele já passou. Os ovos. Primeira coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo. É a menstruação da galinha. Vou entrar um pouquinho nesse aspecto. As galinhas, elas ficam presas em grades e aí dão comida, dão ração para ela, que muitas vezes é o corpo dos próprios pintinhos. Porque assim, todos os machos são descartados. E a chance de ser macho e fêmea é de 50%. Então, todos os dias, toneladas de pintos machos são jogados vivos num grande triturador para fazer ração que vai alimentar as galinhas. Existem outros meios, eu falei do triturador porque é muito chocante. Mas existe uma vala onde são sacados todos os pintinhos vivos e tacam terra em cima. Também é forte, né? Na hora que a gente inconscientemente, não, tudo bem, isso aqui é só uma menstruaçãozinha, a gente saiba que tem muita dor, tem muito sofrimento por trás daqui. Tá bom, vamos pro leite. 8º ano de vida,
a gente não produz mais a enzima que quebra a caseína. Portanto, o leite passa a ser um problema para o nosso organismo. Além de que 97% das pessoas têm intolerância à lactose. Entonces la leche pasa a ser un problema para el cuerpo. Porque não pode assimilar a lactosa, porque lhe falta é a 96. De lactase. novo, naquele aspecto da dor, da violência e da morte, que geralmente as pessoas associam isso ao fato de matar para comer. Tá? E as pessoas falam, não, peraí, mas tomar leite, o leite sai. Ninguém está matando ninguém. Tá tudo bem. Entonces la gente dice, para allí, la leche sale, fluye sola, nadie mata para tomar la leche está ahí. Mas, para que a indústria alimentícia supra essa necessidade humana, ela precisa tratar os seus animais de uma forma muito dura e cruel. Então, a vaca ela fica confinada num espaço pequeno e boa parte do seu tempo, da sua vida, existem máquinas que ficam sugando, mamando o seu leite. E para que ela supra a necessidade humana de leite, ela precisa produzir muito mais do que ela produziria naturalmente. Então, são injetados muitos hormônios. E uma vaca, dentro do ambiente natural, ela vive mais ou menos 35 anos. Dentro da indústria do leite, ela vive em torno de 6 anos apenas. Então, é uma morte. É como matar. Existe um outro aspecto que as pessoas não levam em consideração, é que é um mamífero, né? Produz leite. E se produz leite, é para o seu filhote. Então, constantemente, a vaca tem que estar grávida para que ela tenha leite. O homem não respeita o ciclo natural dela. É interessante também lembrar que nós, como esses seres os mais inteligentes do planeta, somos os únicos que continuamos a mamar depois de adulto e o leite de uma outra espécie e que a gente ainda julga inferior à nossa. A vida desses bezerrinhos é muito triste porque quando é fêmea quando é fêmea vai para a indústria de leite, ela vai produzir leite para essa espécie. Quando é macho, ou vai para os pastos para engorda e corte, ou vai para uma indústria nova, que eu vou falar um pouquinho sobre aí, de bife, ou carne de vitela, conhecida no Brasil. Assim que o bezerrinho nasce, ele é imediatamente apartado da sua mãe e colocado em um grande galpão isolado da luz, e presos em correntes muito curtas, a fim de que não tenham movimentos, para não enrijecer os músculos. Eles não têm a possibilidade de brincar ou estar próximo à sua mãe. Eles são alimentados apenas com leite. Então, no dia do abate, mais ou menos 3 a 4 meses depois desse trajeto de vida, eles não conseguem nem ficar de pé porque eles estão anêmicos, fracos, e aí vão para o abate e claro, a carne é branca, é clara, porque eles estão anêmicos. Tienes una carne blanquita porque están anémicos y hay datos de que estos becerros se pasan, estas crías, lamiendo los barrotes de hierro, tentando coger el hierro que no tienen en su alimentación. Eu ia llorar a esta altura. Bom, então o que a gente faz é deixar o leite. Né? Porque se a gente quer ser feliz, eu acredito que é elementar do ser humano, de seres conscientes, não fazer infeliz os demais. A ideia é que o mundo animal está tão distante da nossa forma de vida urbana que a gente perdeu essa relação, né, com os nossos irmãozinhos, que também têm direito de liberdade. E aí tem um pensamento que eu acho muito bonitinho e que vale a nossa reflexão, que é o seguinte: os homens pensam que os animais não sentem. Os animais sentem que os homens não pensam. Então aí a gente se torna vegano.
E aí quando se torna vegano, realmente aí tá iluminado. Tá em harmonia com todos os seres da natureza, não tem mais escravização, não tem mais tortura, não tem mais morte. A gente também, muitas vezes, se depara então com aquela violência interna que a gente causa no corpo humano. Porque normalmente o vegano ele faz o seguinte, ele sai da carne e dos lácteos e pula para os açúcares, para as farinhas brancas e para as gorduras hidrogenadas. Então, a gente continua dentro daquela situação de travar os nossos intestinos, dar trabalho para o nosso organismo, muitas vezes baixando a nossa imunidade, né, acidificando o nosso sangue. Já que eu sei de tudo isso, eu vou ir para uma dieta crudívora, né? Os alimentos vivos. Dentro dessa dieta, a gente vai experimentar um potencial energético. E é a energia que eu estou falando que é importante para a gente observar, e quem observa está no presente. Quando a gente está no presente, tudo é perfeito, e assim fica muito mais fácil de ser feliz. E quando a gente é feliz, o universo abre o nosso caminho para a gente seguir feliz no universo. Mas, dentro dessa história toda, existem as frutas. E as frutas, em particular, têm uma história muito bonita. Porque são alimentos oferecidos pela natureza. Então a fruta é o alimento 0% de violência. De repente eu olho para o lado e vejo alguém comendo um pedaço de carne. E aí então eu olho e falo, nossa, coitado, que ignorante. Esse ainda tem muito que caminhar até chegar nesse ponto que eu estou. Só que, ao pensar dessa forma, imediatamente meu campo de vibração. Então, toda vez que julgava o outro, a vibração se baixava. E a minha necessidade pelo alimento físico era muito maior. Mas o legal de toda essa experiência foi observar que o nosso padrão mental, o que a gente pensa, interfere muito mais do que aquilo que a gente come no nosso campo de vibração. E que muitas vezes, ainda que com essa energia mais elevada, observando os pensamentos, a qualidade dos pensamentos, estando no presente, a gente pode comer e a comida não tem mais o poder de interferir na nossa energia. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com a forma das coisas que a gente come, só que a gente continua arrogante, a gente continua mentiroso, a gente continua tendo padrões de baixa vibração. Então a gente deixou de acreditar que a gente pode se curar, por exemplo. Responsáveis sobre si mesmo, responsáveis pelo padrão dos pensamentos. Isso, na verdade, é o que sustenta a nossa condição de viver dessa energia mais sutil. Então, para você viver de luz, você precisa estar feliz. E não é só uma teoria. Quando a gente está feliz, a gente está impulsionando esse mecanismo de sustentação dessa energia mais sutil.